Olá, queridos. A paz. Eu gostaria de deixar mais uma palavra no coração de vocês. A Bíblia diz assim, em Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 até o versículo 30, que Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, ele vai para Nazaré, o local onde ele havia sido criado. Então ele estava entre seus parentes, família, conhecidos, aqueles que haviam acompanhado, o crescimento e desenvolvimento de Jesus desde criança até se tornar adulto. E a Bíblia vai dizer que Jesus, em Nazaré, ele não pôde realizar milagres por causa da falta de fé daquele povo. Por eles conhecerem Jesus desde criança, eles não acreditavam. Como pode um homem simples, filho de Maria, do carpinteiro ali, José, que era o padrasto dele, seus irmãos estão aqui entre nós, suas irmãs, nós conhecemos, é uma família simples, como que pode? Tanta sabedoria, tanto poder, de onde que vem tudo isso? Ou seja, eles não acreditavam que tudo isso vinha da parte de Deus. E a Bíblia fala que por causa da incredulidade do coração deles, Jesus não pôde fazer. Eu fico imaginando o que Deus não pode fazer. Já parou para analisar o que Jesus não pode fazer? Pois é, Jesus não pode fazer quando há incredulidade. Então isso mostra que Deus, ele trabalha só através da nossa fé. Se não houver fé, infelizmente Deus não vai poder fazer. Tem algumas coisas na sua vida e na minha, que não é que Deus não é capaz de fazer, é porque às vezes está faltando um pouco de fé. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar, irmãos, sobre a rejeição. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus foi rejeitado. Então você que, quem sabe, foi rejeitado ou rejeitada, você que está passando pelo período da rejeição. E a rejeição simplesmente é você receber o não. Só que não é um não qualquer, é um não com desprezo. É um não com humilhação. É um não com a falta do amor, é o não com a falta da compreensão, do perdão. Então a rejeição é uma das piores coisas que um ser humano pode passar. E Jesus passou. E eu fiquei pensando por quê? Se os irmãos analisarem o contexto, Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Ele saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Mas mesmo cheio do poder do Espírito Santo, isso não impediu ele ser rejeitado. Quanto mais nós. Então, quem sabe você esteja passando por este momento onde você está sendo rejeitada ou rejeitado. Aonde você mora, em meio aos seus colegas, amigos, ou em meio à sua casa, ou está sendo rejeitada ou rejeitado por alguém que você confiou o seu coração, você achou que ia te amar até o fim, enfim. Algum amigo, ou no seu trabalho, ou até mesmo dentro do seu ministério na igreja, porque dentro da igreja também é possível que você passe por rejeição. Só que eu aprendo algo com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao invés de ficar insistindo naquelas pessoas que estavam rejeitando ele, ao invés de ele ficar insistindo naquele local onde as pessoas não acreditavam nele, a Bíblia diz assim que Jesus, ele seguiu o seu caminho. Porque eles tentaram ainda por cima matar Jesus. Olha só como a rejeição era forte. Não era uma rejeição qualquer, não era um não qualquer. Era uma rejeição que envolvia violência, envolvia ódio, envolvia ira, envolvia os piores sentimentos. Eles queriam matar Jesus, jogar Jesus do precipício. Eles queriam acabar com Jesus. Então não era algo qualquer. Quem sabe você esteja passando um momento de rejeição e que você acha que o mundo vai acabar, vai desabar em cima de você. Não vai. Não vai, porque aquele que passou pelo que você está passando, ele passou por coisa pior e ele venceu. Por isso que ele falou, tenha um bom ânimo porque eu venci. Tudo aquilo que você está passando hoje, eu passei e eu venci. Então significa que você também vai vencer. Você vai vencer esse momento de rejeição, você vai vencer esse momento de perseguição, de desprezo, de humilhação, de abandono, de não. Você vai vencer. Por quê? Porque Jesus venceu, ele está garantindo que você vai vencer porque ele está contigo. Então veja, ele seguiu
o caminho. Ele não ficou insistindo. Deus está falando para você, para de insistir em quem te rejeita. Para de insistir em lugares que te rejeitam. E eu aprendo com Jesus, siga o seu caminho, siga o propósito de Deus. Se você está sendo rejeitado ou rejeitada por alguém, por um local, enfim, por pessoas, não insista mais. Deus está mandando dizer para você, siga seu caminho. Porque aqueles que te rejeitam ou já te rejeitaram, eles não querem te honrar. Por isso que Jesus falou que não há profeta sem honra, a não ser na onde? Na onde ele é rejeitado. Na onde ele é rejeitado. Quando Jesus fala sobre sua própria casa ou terra, não é necessariamente aonde você mora ou na terra. Ainda que muitas vezes aconteça. Mas o que Jesus está falando é, em qualquer lugar onde não querem te honrar, estão te rejeitando. Em qualquer lugar onde te rejeitam, não querem te honrar. Você não vai ser honrado. Você não deixa de ser profeta. Você não deixa de ser de Deus. Olha que extraordinário. Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Mas ele foi rejeitado. Mas a rejeição não conseguiu alterar quem ele era diante de Deus. A rejeição não conseguiu tirar da vida de Jesus aquilo que Deus havia entregado para ele. Ô glória. Já desceu a revelação. Olha o que Deus está falando. Que ainda que você esteja passando pelo que está passando, isso não vai tirar de você o que Deus te entregou. Isso não vai mudar o pensamento de Deus em relação a você. Ô glória. Eu vou entregar para alguém agora uma revelação que você está precisando ouvir. Deus está mandando dizer para você assim, ó. Quem disse que a rejeição, quem disse que a porta que fechou, quem disse que esse abandono, essa traição, muda o pensamento de Deus ao teu respeito? Ou tira de você as promessas? Não. Tem coisa que tem que acontecer. Tem situações que vão ter que acontecer. Para quê? Para você seguir o seu caminho. Oh, glória. Que revelação de Deus. Para você e eu, nós seguimos o caminho. Em direção a tudo que Deus tem para nós. Irmãos, às vezes a gente não entende. Porque certas situações têm que acontecer. Mas Deus permite para um grande propósito. Então, a lição é, primeiro, essa rejeição, esse momento, não altera o que Deus já prometeu, o que Deus quer fazer, o que Deus já falou a teu respeito. Ponto. Não altera o que Deus tem na sua vida. Não permita que o momento roube de você o que Deus já falou e o que Deus já prometeu. Primeiro ponto. Segundo, a rejeição ou o momento que você está vivendo não pode te paralisar. Você não pode permitir ficar estagnado, paralisado. Você tem que seguir o seu caminho. Não insista mais em lugares e em pessoas que estão te rejeitando, não querem te honrar. Siga seu caminho, porque quando Jesus seguiu o caminho, a Bíblia fala que ele foi para onde? Cafarnaum. Ele se mudou para Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré, onde estava sendo rejeitado, e foi para onde? Para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, o que Jesus não encontrou em Nazaré, ele encontrou de sobra em Cafarnaum. Ô glória! Ele encontrou de sobra. Tem uma passagem onde a Bíblia fala que o centurião, ele surpreendeu Jesus com a sua fé. Ao ponto que Jesus falou, nem mesmo aonde eu fui rejeitado, ô glória, aonde eu fui rejeitado, nem lá eu encontrei tanta fé como eu encontrei aqui agora. Tá vendo? Deus está falando assim para você e para mim. Aonde não quiseram te honrar, aonde você não encontrou o sim, não se preocupa. Deus está fazendo um reboliço, Ele vai te levar para onde Ele vai fazer com que você seja honrado e você encontre mais do que um sim. Você vai se surpreender, você vai se maravilhar. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele se maravilhou da fé do centurião. E ele disse, eu não encontrei nem aonde eu fui criado. Nem aonde lá onde me rejeitaram, eu não encontrei tanta fé como eu encontrei aqui. Ó. Então veja que coisa extraordinária, irmãos. Então eu aprendo que não paralisa. Segue o caminho. Não insista mais. Onde estão te rejeitando, segue seu caminho. Porque Cafarnaum está logo ali. E lá em Cafarnaum você vai viver tudo que Deus tem. Então não insista mais se às vezes, enfim, na área sentimental você está sendo rejeitado, não insista, segue seu caminho. Na área ministerial ou nesse lugar, nessa igreja onde você está, muitas vezes você não está sendo honrado, rejeitado, está sendo rejeitado, está insistindo, está se machucando, segue seu caminho. Ou então nessa empresa, nesse trabalho, nessa área, enfim, em alguma área da sua vida onde você não está encontrando, você está encontrando só rejeição, você está insistindo, está se machucando mais ainda, está se abatendo, está desanimando, Deus está mandando dizer para você, segue seu caminho, faça como Jesus. Já pensou se Jesus ficasse perdendo tempo, insistindo em Nazaré? A obra de Deus na vida dele ia ficar paralisada, porque a Bíblia diz que ele não pôde fazer. Irmãos, volta a repetir, o que Deus não pode fazer?
Estou arrepiado. O que Jesus não pode fazer? Pois bem, ele não pode fazer aonde ele não encontra fé. Está explicado. Aonde não há possibilidade, uma atmosfera, um local que há o mesmo propósito, a mesma unidade, a mesma visão, o mesmo caminho, a mesma direção, não tem como. Às vezes você está insistindo em pessoas ou em coisas ou em lugares que não estão alinhados com o propósito, com a visão, com o projeto de Deus, o chamado. E está impedindo, paralisando. Irmãos, Deus está falando comigo, está falando com você também. Então, já pensou se Jesus insistisse? Mas ele não insistiu. Ele seguiu, ele caminhou em direção ao que Deus tinha para ele. Lá na frente, em Cafarnaum, Deus fez maravilhas. Maravilhas. O que Deus fez em Cafarnaum compensou toda a rejeição. Se preocupa não. O que Deus vai fazer vai compensar esse relacionamento aí. Você está sendo rejeitado. Você passou o que passou. Não se preocupa não. O que Deus vai fazer vai surpreender você e vai compensar esse local aí, esse ministério que você está sendo humilhado. Não se preocupa não. Deixa Deus trabalhar. Mas segue o seu caminho. É o que Deus mandou dizer. Irmãos, toma após essa palavra. Eu tenho certeza que Deus falou com alguém. Compartilha se você foi tocada, abençoado. E creia, porque o que Deus está preparando para a sua vida lá na frente, para 2026, vai ser muito maior, vai compensar toda a rejeição e esse momento que você está vivendo. Deus abençoe sua vida, fique na paz.